Atrasados, mas chegamos. Importante que a gente chegou. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de atrasar. Mentira. Mas vamos pular essa parte. Boa tarde para vocês. Bem-vindo ao Bora Prosperar. E aí, antes de começar o programa de hoje, antes de a gente falar sobre os nossos convidados, eu quero falar algumas coisas. Primeiro é falar sobre semana passada, que o programa acabou não indo ao ar, né? Por problemas técnicos. Eu havia deixado gravado o programa, porque eu estava fora do Rio de Janeiro, mas deixei o programa gravado, mas houve problema na gravação, que só foi descoberto na hora de colocar o programa no ar. E aí, mesmo a minha assistente passando a lista de transmissão, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que não estavam conseguindo acessar. E aí eu fui ver que era porque o programa acabou não indo ao ar. Então, esse programa ele vai ser refeito, não vai ser mais gravado, vai ser ao vivo. Tanto o Thiago quanto a Larissa vão estar aqui com a gente vai colocar a mesma roupa para poder aparecer tudo igual lá. E aí a gente vai apresentar, vai fazer um novo programa com esses dois jovens. E também agradecer, né, as mensagens que a gente recebe, mensagens do Brasil, mensagens do exterior. São muitas pessoas que estão conosco, que acompanham o programa. E muitas mensagens que eu recebi, elas falam exatamente sobre, me pedindo para falar um pouco sobre finanças, dar algumas dicas de finanças. Então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? Quem vem assistindo aos programas anteriores sabe que eu já contei aqui a história que eu briguei com meu marido e comprei um carro. Quem não conhece a história vai procurar lá depois para ver, porque ela existe. Mas um dos pontos que mais acontecem com as pessoas, às vezes, quando a gente vai falar de finanças, elas vêm me pedindo planilha. E aí fala assim, Paty, você dá planilha? Paty, tem planilha? Eu dei planilha, gente. Tenho ódio de planilha, não gosto de planilha. Mas por que eu não gosto de planilha? Porque a planilha, ela apenas arruma o que você colocar lá. A planilha não resolve suas questões financeiras. O que resolve suas questões financeiras é abrir, é anotar. E aí, eu estou com o papel aqui na mão. Por quê? Porque você pode pegar um papel, uma caneta, dobrar ele, colocar dentro da sua bolsa e levar para a rua. Saiu de casa, peguei o ônibus, peguei o Uber, peguei o trem, tomei café na padaria, almocei, comprei uma bala, comprei um presentinho. Faz esse exercício por uma semana. Quando você terminar de fazer esse exercício, você vai perceber que tem um ralo ali das suas finanças que você não percebe. Porque luz, água, telefone, internet são coisas que normalmente estão mapeadas pra gente. Então, eu sei que eu preciso pagar o aluguel de etário, eu sei que eu preciso pagar a conta de luz, porque senão eu vou ficar sem luz, sei que eu preciso pagar a conta de água, preciso pagar o gás. Todas essas coisas estão mapeadas. Mas esse dia a dia, que são pequenos gastos, a gente não percebe. E eles levam, geralmente, 30% do seu orçamento, do salário embora. E aí você fala assim, paguei as contas, paguei o cartão e acabou o dinheiro e eu não comprei nada. Na verdade, você comprou várias coisas pequenas. E eu não estou falando que você não tem que consumir. Eu estou falando que esse consumo precisa ter limite. E ele precisa ser organizado. Você precisa entender se esse consumo está acontecendo por uma necessidade, por um impulso, porque você não se programou. Exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro tem uma questão crônica de transporte público, né? Então, muitas vezes, a gente usa o transporte alternativo como um movimento do dia a dia. Então, esse transporte alternativo ele precisa estar mapeado lá como se fosse uma conta fixa. Porque ele é um gasto fixo. Por mais que são R$5, R$10, R$12, R$13, ele precisa estar anotado. Então, hoje, a minha dica para vocês é o quê? Façam esse mapeamento, anotem essas despesas. Não é para ficar a vida toda refém de papel, mas é para você entender o movimento. E aí, depois que você anotar, viu que eu estou gastando muito dinheiro com almoço. Eu vou organizar meu almoço, vou colocar um limite nessas contas do almoço. Estou gastando muito dinheiro com transporte alternativo. Vou colocar um limite, porque também não adianta só anotar e falar assim, gastei. Não, precisa dar um limite, né? A gente tem que ter limite igual ao município. Limite. E aí você percebe que quando você for passar isso para a sua planilha, que você gosta, que eu odeio, você já vai passar entendendo. Porque senão a planilha vai ser só uma transferência de valores que não vai adiantar de nada.
Então, a minha dica de hoje para vocês, dica caríssima, cobro muito caro para informar isso para vocês, estou dando aqui de graça, me valorizem, é essa. Anotem por uma semana os seus gastos, depois percebam esse movimento. Por exemplo, aniversário. Todo mundo sabe quem vai fazer aniversário da família. Não dá pra gente ser a Madre Teresa de Calcutá e dar presente para todo mundo o tempo todo. Você vai ter que escolher. A prioridade é o quê? Sua mãe, seu filho, seu cônjuge, né? Você vai escolher quem você vai fazer. Cônjuge eu falei de propósito, tá, gente? Eu não só falo errado, não. E aí você vai escolher e você vai anotar dentro da lista de prioridades o presente que você vai dar para cada um e da onde vai ser esse dinheiro. Você vai perceber que só esse exercício já vai fazer suas finanças dar uma melhorada. O restante, só você seguindo Mulheres Pretas Finanças para ter mais dicas e comprar meus produtos. E para finalizar, eu gostaria de informar que já estou iniciando a pré-venda do meu livro, que o lançamento vai acontecer no dia 25 de julho. Meu livro que eu escrevi, inédito, que conta um pouco da minha história e que também tem coisas de finanças, tem questões financeiras. Falo da pesquisa que eu realizei para fazer esse livro, mas a pré-venda já está iniciando. Acompanhe meu Instagram que vocês vão ter todas as informações. E, como a gente sabe, Bora Prosperar, fala de prosperidade. Hoje, nesse programa, a gente vai falar de prosperidade, de uma prosperidade de criatividade, né? A gente vai falar de pessoas que transformaram a criatividade e o talento em conhecimento e que levaram isso para a sua carreira, para o seu propósito, para o seu negócio. Mas antes, a gente vai ouvir uma música, que já é a nossa primeira música do nosso convidado, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos. Tô bonita hoje, né, gente? Tô me vendo ali, tô achando linda. Estamos de volta com Bora Prosperar. E hoje a gente vai falar sobre criatividade, empreendedorismo, construção de marcas e como transformar talento em oportunidades. Aqui eu recebo 2 profissionais que vêm construindo uma trajetória muito interessante dentro da economia criativa. Ayla, publicitária, diretora de arte, design gráfico. Sua trajetória passa pelo atletismo, pela cultura hip hop, pela publicidade e pela construção de marcas para grandes empresas e empreendedores. E o Gabriel, artista independente, o X, o design e diretor de arte, atuando na criação de experiências digitais, identidade visual e comunicação estratégica. Juntos, eles lideram a Salve Hub, que é um hub criativo que conecta a estratégia, comunicação e posicionamento de marcas. Sejam muito bem-vindos, Ayla, sejam muito bem-vindos, Gabriel. E eu gostaria de começar pedindo para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes e contar um pouquinho da trajetória que trouxe vocês, cada um de vocês até esse momento. Mas não conta muito não, porque tem bastante programa ainda. Ayla, vamos começar com você? Sim. Então, bora. Não, você
pode só falar um pouquinho. Como eu falei, a minha trajetória começa exatamente no atletismo, né? Vem dessa que hoje me traz um pouco de disciplina, um pouco de cobrança e um pouco de consistência, né? Dentro do trabalho, tudo que a gente carrega, né? Desde a nossa formação. Então, desde lá dos meus 9 anos, o atletismo me deu essa bagagem de consistência. Depois eu trabalhei na CUFA, na Central Única das Favelas, e pude estar em contato mais com a cultura hip hop, com a produção de eventos, com o Tus Rap Festival e vários outros eventos, né, que tinham essa conexão com a rua. Depois eu vou e, em vez de fazer educação física, eu vou para a área de publicidade, contradizendo, né, meus pais, contradizendo o que as pessoas achavam que eu iria fazer, seguir. E aí eu começo a pensar, poxa, acho que criação é a área que mais me move, que mais me chama a atenção, e eu comecei a achar incrível em querer produzir campanhas, querer produzir KVs, né, que são registros para marcas, para campanhas publicitárias. E aí começa aí eu vou para a faculdade, né, que já era uma questão que meus pais colocavam muito, e concluo e começo. Aí vem outros empreendedores entrando, chamando para fazer a marca, para criar a identidade visual, e aí eu fui entrando nesse meio e gostando muito. E cá estou desde desse tempo fazendo essa conexão, criando marcas a partir também para pessoas, porque são as pessoas que consomem as marcas, e entendendo que essa conexão não pode ficar só nos bastidores, né? Só na área de design, mas que a gente precisa ter uma resposta ao que as pessoas consomem. Basicamente, esse é um resumo. Vamos lá, Gabriel, fala um pouquinho. Quem é o Gabriel? Quem é o Gabriel que trouxe aqui? Aproveitando um gancho assim que ela falou do percurso profissional, é porque o meu percurso profissional ele entra muito com o meu pessoal. Basicamente eu começo trabalhando com design, ou em contato com design por um desafio de um amigo. Ele pegou um pendrive, ele coloca assim na minha mão e fala assim, olha só, desafio tu tirar você desse lugar e colocar nesse lugar, tá aqui o Photoshop para tu fazer isso. E foi interessante, porque eu lidei com aquilo ali como se fosse um videogame. Eu conectei no computador e fui brincando com aquilo ali. E aí foi fazendo isso com os amigos e tal, até um dia eu pegar um trabalho de verdade ali que cobrou R$ 50, eu fui levar na gráfica, fui mandar na gráfica, o cara gostou do trabalho e falou, o que que fez? Eu falei, eu. Aí ele virou e falou assim, pô, chega aqui no dia seguinte. Aí foi quando eu tive o primeiro contato mesmo profissional ali com a parte criativa ali do processo gráfico, máquinas e tipo de papéis, essas coisas assim. E aí beleza, como ela falou, as pessoas não entendiam muito bem essa parte de design, essa parte de marketing. Então achou que era brincadeira, porra, brincadeira, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco ele entra pro quartel e vai ter um trabalho de verdade. E exatamente foi quase isso. O que mudou de fato, né, além das pessoas que me ajudaram a melhorar, assim, quando eu já estava ali dentro da gráfica e tal, assim, foi que dentro do quartel tinha uma área que precisava de design. E aí foi aí que eu comecei a evoluir, vista para ali pro quartel, sinalização, aí aprendi fotografia e fui galgando. E aí eu faço o seguinte, eu vou falar, pô, todo mundo tá feliz, né, que eu tô no quartel, acho que eu vou sair daqui um pouquinho, vou deixar alguém triste. Mas brincadeiras à parte, eu meio que eu fui seguir meu sonho. Eu queria realmente, quando eu aprendi a questão ali, eu falei, pô, eu quero aprender, quero entrar numa agência e
como eu já tinha te falado, eu sou autodidata, eu achava que eu não podia. Aí quando surgiu a primeira oportunidade, eu falei, cara, vou largar tudo. Eu saí no último dia que era para você pedir baixa do quartel e fui, sabe? E aí desde então eu venho adquirindo conhecimento, sou viciado em aprender ferramentas novas, sou viciado em descobrir coisas novas, assim, fazer coisas, criar. Sou viciado em criação, digamos assim. E não só na parte de design, da parte da música também, porque isso veio junto comigo, música, design, agora estou me aventurando na pintura e também tentando mesclar tudo isso com a Salve, como a gente pode ser criativo para trazer ideias, cada campozinho trazer ideias criativas para projetos, assim, pô, vamos, sei lá, eu vi um profissional que usou pão para fazer marca, tipo, pintou um pão e foi fazendo os elementos com pão. Isso é genial, sabe? Acho que isso vai para além de ser bom, entende? É ter aquela ideia boa. E aí É um pouco de genialidade, né? Exatamente. Então, assim, isso me instiga, entende? Essa genialidade, assim, essas coisinhas assim. E é o que me trouxe até aqui. Essa vontade do novo. E aí, assim, quando vocês falam, né? É muito legal ver jovens como vocês com esse brilho nos olhos, essa busca, né? E aí você fala, eu sou autodidata. A Lélia Gonzalez, ela diz o quê? Que, na verdade, nós não somos autodidatas, nós somos intelectuais orgânicos. Porque a academia, ela quer muito colocar você num quadradinho de que você só é se você for da academia. E a Lélia, ela vem contra isso, ela diz, não, nós somos porque nós somos. Porque nós temos a nossa intelectualidade e precisa ser respeitada. Né? Então, na verdade, você é um intelectual, você é uma pessoa que tem uma genialidade para a arte, para o design, porque está bem relacionado à questão do designer com a música, com a pintura, são coisas que vêm ali dentro do mesmo escopo, poderia dizer, né? E é bem legal a gente falar isso, porque às vezes a gente meio que se desvaloriza por não estar numa academia, por não estar frequentando os bancos de uma universidade, ou vai fazer, né, por pura pressão da família, da sociedade, porque você tem que fazer, porque você tem que se formar, e o nosso conhecimento ele vai muito além disso. Né? E não, obviamente, não desmerecendo a academia, não desmerecendo o conhecimento que vem desse caminho, mas a organicidade também precisa ser valorizada, que é uma coisa que a Lélia fala muito sobre isso. Né? E aí a gente vê, quando eu vejo vocês falando e vejo vocês criando, né? Porque é uma criação. Isso a gente relembra muito, né, os passos que vieram de Lélia mesmo. Eu falo muito com a troca que eu e o Gabriel nós temos dentro da Salve, ela é incrível, porque tipo, ele agrega muito na visão dele a partir do repertório que ele tem e eu agrego através do repertório. Então, tipo, não existe porque você tem tal conhecimento acadêmico assim, e tudo também tem uma forma, por exemplo. Eu tenho um olhar mais diferente da Gabriela, justamente por conta desse caminho, mas que também me trava em alguns momentos, assim, ao passo que ele, né, consegue também abrir outras frentes de olhar, entendeu? Que a ponte, né? academia, isso que é a ponte, que a academia deu uma fechada e que a gente consegue tipo, ir intercalando. Quando parece que tem um abismo, aí o Gabriel vem e coloca uma ponte para você, você atravessa, e aí a mesma coisa acontece com a Ara, né? Alguém faz uma ponte para que você atravesse. Isso é um trabalho conjunto mesmo, né? E isso é interessante porque, assim, muitas das vezes a gente só olha pro perfeito, mas às vezes o imperfeito aí, ou tipo, acaba que conecta mais, né? Digamos assim. Quando a gente está na nossa criação, a gente pensa, pô, tem que ser tecnicamente perfeito. Só que nem sempre precisa ser só tecnicamente perfeito. A pessoa precisa criar uma relação. E essa relação vem dos erros e acerto. E eu aprendi errando, entendeu? E aí acaba que eu já sei algumas soluções porque eu já errei naquilo, entendeu? E às vezes pode ser eu bobo, mas a solução criativa
vou só fazer uma adendo, a gente estava num projeto esses dias que eu estava muito bloqueado. Aí eu não fui pedir ajuda pra ela. Aí ela falou, cara, eu tô vendo que tu tá bloqueada. E aí eu virei e falei assim, não, mas é aí que vai vir uma ideia criativa. É quando tá tudo ruim, eu penso, tá só sem saída. É que daí que vai vir a melhor ideia e de fato a gente entregou um projeto muito bom por conta de que eu pressionei até o final. Claro que se passasse do prazo eu ia pedir ajuda a ela. Mas assim, calma, que ainda tô no meu tempo, tô no meu ócio criativo ainda. Vamos lá. Aí foi isso, entendeu? E é legal você falar isso, porque isso conecta um pouco assim com essa pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Que vocês perceberam, na verdade, que aquilo que fazia sentido para vocês podia se transformar em talento, né? E vocês ajudam empresas a construírem marcas, né? O que você já falou um pouco respondendo, mas eu acho que dá para a gente falar mais. O que diferencia um negócio que prospera de um negócio que permanece estagnado? Eu acho que vai um pouco nessa ideia da criatividade mesmo, né? Do que a pessoa acha que pode fazer. Fala um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Eu penso que primeiro, numa visão geral, a gente primeiro pensa muito no empreendedorismo, principalmente no Brasil, num lugar de sobrevivência. Então a gente está sempre muito numa dinâmica de fazer virar, fazer acontecer, mas às vezes olhando num método, né, que nos foi apresentado, né, uma forma que nos foi apresentada, que você tem que ou vender ou fazer a coisa acontecer. E às vezes não olha muito para dentro do porquê que você fez aquilo acontecer, do porquê que você quis criar ou quis soltar aquilo para o mundo para além da questão financeira, ou para além da questão do dinheiro, da verba, do retorno que isso daria. Mas quando a gente olha com mais olhar com mais carinho, na verdade, para esse lugar, né, de origem, para esse lugar, eu acho que um negócio, o prosperar, é essa consistência de saber, de ser, né, como você de você entregar a sua identidade ali, colocar sua raiz dentro desse sistema, entendeu, que você está operando, para você conseguir ir caminhando e avançando. E sim, vão ter lá todos os métodos sistêmicos para que um negócio dê certo, porque já nos foi apresentado nos livros de Kotler de todas as ferramentas possíveis que a gente tem disponíveis. Mas também tem uma coisa muito nossa, muito Brasil, que é o que a gente sabe fazer, o que a gente joga no mundo. E isso perpassa pela criatividade, perpassa pelo nosso próprio repertório, entendeu? Então, quando você tira daí, entendeu, essa dinâmica, eu acho que é um caminho para você prosperar, sim, no negócio, para além dessa questão, para além dessa visão mais sistêmica do negócio que nos é imposta, entendeu, sempre. Eu acho que vem uma fórmula pronta para um negócio que não está pronto. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, é muito interessante, né, quando a gente fala sobre a marca, né? E uma coisa que a gente está vivendo agora, quando a gente está melhorando nossos processos, atualizando e tal, é ver que nem todo mundo vai precisar da mesma solução. Então isso é bem. Acho que é onde prospera, quando a gente para de olhar para o próximo e olha para as necessidades. Muitas das vezes a gente tem que falar com o cliente, amigo, vamos parar um pouco de ver referência, porque o Pinterest é muito bonito, mas não funciona. Tem algumas coisas lá que não funcionam. Tem soluções que você pode tirar de lá, mas nem sempre você vai funcionar para o seu negócio. Então, assim, para mim, independente de valores ou essas coisas, a marca que prospera é quando ela tem a própria identidade, ela tem aquilo que é tão dela que se outro copiar, já não vai funcionar. Igual. Já não vai funcionar, entendeu? Então, pra mim, é esse lugar. É mais uma questão de linguagem. Isso. Comunicação, né? Você acha que é comunicação. Eu já passei por isso no meu perfil. Eu já tive uma empresa que fazia a minha rede e nada. Eram umas artes lindas, mas não engajava.
não caminhava, não comunicava com o meu público. Né? E assim, você precisa perceber e mudar o rumo e falar, isso não tá bom. Né? Eu acho que o profissional, ele escuta muito, né, o cliente, porque o que o cliente quer, traz as ideias e é uma troca mesmo para que isso possa acontecer. Né? Gente, que papo, hein? Essa conversa é profunda, hein? Pô, eu tô me segurando. Cheio de coisa pra falar. Não, porque eu não vou entender o que vocês estão falando. Vamos ouvir uma música. Eu falei que hoje a música era do nosso convidado e as músicas que a gente vai ouvir hoje são do repertório do Gabriel, autoria, né? Isso. A gente vai ouvir uma música agora também que é do repertório do Gabriel. DJ, solta o som. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. O famoso quem tava lá, como já dizia a Ori, quer dizer, o Marechal, é a cultura da Lapa, é o rap, é o que forma também o RJ, né, nesse lugar. E a Batalha do Real ela é tradicional, né? A tradicional Batalha do Real é uma batalha que as pessoas davam R$1 para poder juntavam para poder participar e rimar ali, e aí vinha a galera filmar, e vinha uma galera, tipo eu na época era DJ e tocava um pouco e também tocava, fazia lá as trocas para as viradas. E foi uma época muito importante também para mim. Eu confesso que depois eu nunca mais trabalhei com produção de eventos, e justamente que isso também era tudo muito de noite, me tomou e tal. Mas eu tenho uma melhor amiga que é a Liu produtora, que ela, de fato, ela é a cabeça, né, na produção de eventos, produção artística. Mas aí eu já estava me vendo na área da criatividade, mas a Batalha do Real meio que foi uma construção ali, tipo, o Jacques, que era um designer gráfico brabíssimo, eu fui ser tipo assistente dele de designer gráfico depois de um tempo dentro da Batalha do Real, e quando a gente ganhou o fomento da Prefeitura do Rio, a gente conseguiu fazer uma Batalha do Real em 2016 grande, em vários bairros do Rio de Janeiro, em vários
lonas culturais e tal, e terminar com a final no circo, que inclusive até o Xamã, né, fez parte dessa final e tal. Então, ter estar dentro desses movimentos, né, culturais, abre muita linguagem quando a gente vai, por exemplo, uma marca que eu trabalhei dentro de agência, que foi a Iberese, ela falava de cabelos cacheados, mas o feed dela completamente com cabelos alisados, com imagens de banco que não eram referência para os cabelos que a gente estava comunicando. E aí, quando a gente faz uma campanha falando, por exemplo, voltando com um produto chamado Natcor, se não me engano, para pintar o cabelo, né, tonalizar, a gente já traz o brega funk para a campanha, já traz uma ideia, né, com uma equipe que eu tinha no momento na agência. Então, isso tudo já conecta com o pessoal, por exemplo, da Mondé, que fez o jingle. Então, a gente já consegue conectar os nossos. E isso é muito, tipo, hackear o sistema, sabe, na minha opinião. Quando você hackeia o sistema e coloca assim, tipo, pessoas que você sabe do talento, do próximo e consegue unir elas a esses negócios, fazer essa economia criativa girar, tipo, todos nós prosperarmos de alguma forma. Isso é prosperidade, com certeza, né? Porque você traz mais pessoas para o circuito, né? Quebra, como você falou, hackeia o sistema, né? Tira aquela coisa de vaquinha de presépio, tudo igual, tudo igualzinho, tudo direitinho, né? E a gente pode dizer, Gabriel, que o trabalho de vocês também é um trabalho de impacto social, né? Porque, assim, quando vocês trazem a criatividade que veio desse mundo, do hip hop, do autodidatismo de ir lá, experimentar, fazer acontecer, você também está trabalhando com empreendedorismo social ali, porque você está mostrando para o empreendedor que existem caminhos que estão fora daquele todo acertado, todo, né, como você falou. As coisas, elas são muito dinâmicas, elas mudam, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que você tá doido para falar. É o que eu falo muito. Então, esses dias a gente estava conversando nas nossas reuniões da importância que a gente do compromisso que a gente tem de fazer a Salve dar certo nesse lugar, porque a Salve ela nasce de um incômodo nosso, de como que é tratado os profissionais, como que é tratado os projetos, o que as pessoas prometem e não entregam. E assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Se tu falar pra gente que você vai fazer, sei lá, um balão. Eu gosto muito de fazer balão. Então, assim, deixa eu fazer o balão. Mas no dia a dia de agência, tu não pode fazer o balão, porque não tem tempo para fazer um balão. Você tem que fazer minimamente aquele negocinho pequenininho. Então, assim, vem desse incômodo. E aí, por a gente ser pessoas pretas, logo a empresa tem a nossa cara. Então, não necessariamente que a gente só trabalhe com pessoas pretas, mas a gente tem um olhar para esse lugar das pessoas da nossa comunidade, que estão mais próximos da gente, entendeu? Então, quando a gente pega um projeto, minimamente a gente consegue ali, porra, vamos chamar aquele garoto do vídeo que a gente viu no evento, vamos chamar um amigo meu que ele faz essa parada, e aí vai trazendo, né, esses personas que normalmente não teriam uma oportunidade, que nem quando ela fala sobre a campanha do negócio de shampoo, qual eu esqueci? Pô, entendeu? E você traz assim, pô, cara, consegue trazer uma produtora independente ali que tá fazendo os corre para fazer um comercial dessa amplitude que vai ser diferente do que já está sendo feito, porque é um outro olhar, é uma outra, como posso falar, são outras ferramentas, entende, que as pessoas utilizam para chegar no resultado. Então, e isso que eu acho que faz essa movimentação social, é quando a gente está sobre a responsabilidade de um serviço que ficaria muito acoplado ali naqueles profissionais que já estão ali e tal, e validado ali pelo mercado, e a gente pega ali a rua, ou até mesmo pessoas que fizeram parte de construções e tal,
como a Batalha do Real, ou outros projetos culturais que existem por aí e não são vistas. Entende? Até então, hoje a gente não tem o poder de contratar todas essas pessoas, mas minimamente sempre vem no pensamento talentos que a gente observou e surgiu a oportunidade. Não que essa pessoa não tenha, mas a vontade, eu acho que isso também é muito legal, a vontade de fazer o projeto junto, entende? Tipo, quando eu penso no projeto, eu penso nas pessoas que eu queria muito trabalhar junto. Não é, e às vezes não é nem, a pessoa não tem nem um trabalho tão bom, mas complementa, sabe? Com o meu, ou complementa com o que eu preciso, e eu sei que vai ser um impulso, um impulsionamento para as pessoas, porque fizeram isso comigo. Me colocaram em projetos que às vezes, hoje olhando, se fosse eu não me botaria não. Mas eu acho que também, o que acontece? Essa visão que vocês têm é uma visão de vocês já estão num outro lugar e vocês já trazem visibilidade para o trabalho de vocês e vocês puxam outras pessoas, né? Faz aquele movimento que a gente pode chamar de black money mesmo, que é levar o dinheiro para a outra pessoa preta para que ela consuma, porque você está fazendo duas coisas. Você está representando uma categoria que normalmente não são de pessoas pretas, e trazendo outras pessoas pretas também para o movimento, para que elas também tragam outras pessoas, né? Acho que vai fazendo esse movimento de subir. E aí, voltando um pouquinho lá no passado de vocês, você falou que é aqui da Zona Oeste, a área aqui é da Zona Norte, vocês acham que esse lugar de onde vocês vêm, essa escola que vocês passaram, fez diferença aí para que vocês tivessem essa criatividade, tivessem essa visão criativa? Cara, eu acho que o lugar que eu vim me influenciou muito mais o meu lado artístico do que também hoje eu utilizo como uma ferramenta de criatividade, mas ele influencia muito isso. Você pode até ver, tem muitos artistas que saem de Campo Grande, né, da Zona Oeste, saem da Baixada, porque de fato lá não tem ali um suporte que dá ali para eles. E aí essa movimentação de sair da Zona Oeste até o centro para você conseguir conviver ou viver alguma experiência, isso como posso falar, te faz refletir sobre algumas coisas, no modo mais básico ali. E foi quando eu usei a tecnologia para eu sair da minha zona até mesmo estando nela, entendeu? Então, assim, quando eu trabalho com a tecnologia, ela me dá essa possibilidade, eu consigo ainda estar em contato ali na minha área, que é uma fala que eu tenho muito, como se fala? É uma fala que eu tenho, que eu não quero ser redundante. Prospectado, de você propagado, que é olha o Sinai com mais carinho. Hoje eu olho pro meu bairro com mais carinho, porque muita coisa boa, criativa que eu tenho, veio de lá, entende? Por mais que eu não viva tanto o meu bairro hoje, por conta de vários fatores de trabalho, tempo e essas coisas assim, mas veio desse crescimento. A Zona Oeste tinha a maior pista de skate da América Latina, então eu cresci ali naquele pistão, teve várias movimentações ali culturais, né? Tinha a lona cultural, que o rock era bem vivo, né? Naquela época. Então isso tudo vai se formando, e você vai experienciando as coisas e ajuda, né? Na parte criativa, ajuda na parte artística. Então, assim, eu acho que a Zona Oeste ela é muito rica. Sim. Só que eu novamente eu falo, as pessoas não olham com tanto carinho para ela. Ela só pensa às vezes muito que eu sair daqui. Eu penso todo dia, mas. Eu penso todo dia, não, mas não dessa forma, assim, de tipo assim, não quero nada que venha daqui. Mas quando na verdade você tem muitas coisas que você tira dali desse lugar, né? Eu tiro muito de uma coisa, até coloquei para você que minha avó vai fazer 100 anos ano que vem. E aí, ela fez 99
no mês passado, e aí a gente recebeu todos os ex-vizinhos, né? Eu sou criada da Zona Norte da Pavuna, e, cara, tem uma... voltando àquela que você falou sobre intelectualidade orgânica, que é exatamente isso, assim, cara, você tem uma ideia e aí ela não está muito bem executada, quando chega todo esse grupo, todas essas pessoas que estiveram, né, no dia a dia, né, desse lugar, a coisa acontece. Tipo, minha mãe fez um café da manhã, só que minha mãe, eu digo que os meus pais, eles são assim, freestyle, né? Eles vão programando uma coisa e aí eles veem como acontecendo. E aí, tipo, não estava nada pronto, e aí quando chega todas essas pessoas, as coisas criam uma forma, né? Então o café da manhã vira um evento, uma outra coisa, através da colaboração e do olhar de cada pessoa que está ali. E eu acho isso, tipo, isso me constrói muito, né? Como pessoa, como criativa, no sentido de trazer, assim, tipo, justamente nesse momento também que nos travam, que também, né, no dia a dia é um desafio, a gente jogar uma ponte. Para que eu vou olhar qual é uma coisa que a minha amiga falou essa noite, que é a questão da rede, né? Ter a rede, principalmente quando você trabalha com criatividade, porque você precisa estar o tempo todo trocando com as pessoas, tanto dessa sua base, quanto outras novas pessoas que vão surgir, entendeu? Mas justamente dessa raiz, eu acho que é o que constitui mais, assim, o que te forma mais, sabe? Sim. É interessante. E aí, dentro dessa trajetória, dessa mistura, né, vocês provavelmente são um pouco impactados pela inteligência artificial, né? Todo mundo acha agora que virou designer, né? Uhum. Todo mundo é designer porque faz aquela coisa padrão, porque acaba sendo padronizado, né? O chat GPT faz tudo igual e você fala, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, mas vai passando e as pessoas, elas, é como você falou do Pinterest, todo mundo quer pegar a mesma ideia lá no Pinterest e acha que vai funcionar. Como é que vocês, criativamente, estão lidando com esse impacto da inteligência artificial no trabalho de vocês, da Salve? Quer começar? Porque eu tenho coisas pesadas para falar. Vamos lá. Cara, isso é muito interessante. É porque eu falo umas coisas, as pessoas falam, você é hater de IA. Eu falo de outras coisas e falo, nossa, você só usa IA. E minimamente, nada mudou, gente. Minimamente nada mudou. Antigamente, estou falando no meio de design, para as outras profissões, não são esses profissionais. Antigamente tinha os templates. Tinha um template. O cara pegava um template de um site, de uma arte, pronto, vendia, e aí beleza. Ele vendeu para você, vendeu para ele, todo mundo tem o mesmo template, só mudou as coresinhas. Show, primeira IA aí, primeiro conceito de IA criado ali, digamos assim, de trabalhos iguais. Primeiro conceito de trabalhos iguais. Depois veio o Canvas, que também vendia lá os templates e todo mundo se achava design. Agora é a IA. E talvez ano que vem vai ser outra coisa, vai ser um cavalo que vai fazer o design, entende? Mas assim, o lance é todo mundo falar que a IA vai roubar o seu emprego. Eu falei, caraca, mano, quando? Só me dá uma data. Só me dá uma data pra te substituir, não só me dá uma data que eu não tô aguentando mais. Mas assim, brincadeiras à parte, basicamente o trabalho criativo, ele não tem como ser replicado de uma forma mecânica. Entende? Um dia eu posso ter acordado com dor de barriga e criei a melhor arte da minha vida com um conceito totalmente estranho e foi pro mundo, comunicou, propagou. Aí o cara ele pega essa mesma arte e joga dentro de uma IA, já vai vir com outro sentimento, já vai vir, porque a IA não teve o sentimento que eu tive ali para os mínimos detalhes, até aquele quando o Salmão de Barra faz assim, é um detalhe, sabe? E como que eu vejo hoje? E como que a gente aplica hoje dentro da Salve e no nosso trabalho? Eu uso como uma ferramenta, entende? Então, é uma ferramenta comum.
Claro, eu tenho que entender do meu trabalho para que meu trabalho não fique dependente da IA. Porque assim, na minha entrega, eu sei como eu cheguei naquela solução. Quando a IA me entrega, ela não me fala como ela chegou naquela solução. Entendeu? Então, como que eu vou resolver esses problemas? Quando eu entendo o processo. Então, não é qualquer um que vai pegar uma IA e vai me substituir. Entendeu? O cara, minimamente, ele vai ter que entender o processo Até para treinar a IA também, né? Para ele saber pedir. Ele vai pedir um copo e eu não sei a composição do copo, e aí ela me entrega um copo de plástico. Como que eu vou falar que eu quero um copo de vidro se eu não sei a composição do vidro? Entendeu? Então tem muito desse lugar, tipo, você não sabe pedir, e ela vai aí a gente fala muito sobre o termo alucinação. Ela vai alucinar e ela vai tentar te enrolar dizendo que ela está entregando algo. E aí vocês dois vão ficar brigando ali. Entendeu? É interessante isso. Eu acho que existe uma forma, né, que se tornou mais fácil de você, vou pedir, vou perguntar, né? E ao mesmo tempo entender não aonde você é expert, mas aonde a IA pode te auxiliar. Acho que essa é para ter uma boa relação com a inteligência artificial nesse momento, é saber onde ela pode te auxiliar. Tem muitas ferramentas, toda hora está aparecendo e aí aparece de outro país o que é melhor de fazer, mas eu acredito muito assim, que veio para ficar. E também existe uma massificação do uso, né? Meio que quase um pedido mundial para que você utilize a IA, porque ela vai ser indispensável na sua vida. O seu cérebro é indispensável. O seu cérebro é indispensável na sua vida. A IA ela vai é bom pensar, olhar com mais com um pouco mais de autoridade, de crítica, de entender um pouco mais, assim, saber qual é esse momento, até mesmo para um momento político, para um momento para a gente saber o que está acontecendo. Eu ia falar exatamente isso, desculpa interromper, que hoje a gente é só impactado por uns videozinhos com um cara com 6 dedos ou umas artezinhas, mas por trás dos panos está rolando uns estudos bizarros, onde eu já vi notícias que estão matérias, né, que eles estão usando neurônios humanos como processadores. Neurônios vivos, né? Orgânicos como processadores. Então, assim, tem o futuro da tecnologia pode estar indo para um lugar que a gente não está olhando, porque a gente só está vendo os vídeos na internet, a gente usando para modificar a voz, que vira um recreativo. Digamos, hoje um notebook na minha mão, eu giro grana, mas na mão da minha filha é um brinquedo. Entendeu? Então, assim, é esse lugar que quando vem pessoas querendo criticar ou vem defender, é que eu olho. Cara, tenta olhar para o que eu falo. Tenta olhar para o contexto mais... macro. Tenta olhar. Você não precisa nem usar. Se você não gosta, não precisa nem usar. Entendeu? E nem precisa criticar quem não usa. Também vamos poupar. Vamos se poupar e poupar os outros. Mas é mesmo olhar nessa movimentação, como que ela afeta seu trabalho, e aí entra num lugar muito interessante, como você consegue fazer seu trabalho ficar mais caro por conta disso. Entende? Porque é isso, mas meu sobrinho faz na IA rapidinho. Show, deixa ele fazer na IA rapidinho. No meu vai ser um pouco mais demorado e um pouco mais caro. Aí entra a necessidade. Eu não posso olhar para uma pessoa que não, sei lá, é leiga da parada, não entende do meu trabalho e querer que ela me respeite como se eu fosse autoridade. Para ela, meu trabalho vai ser caro. Isso aí é pro último bloco. Isso aí é o assunto que vai vir no próximo bloco. A gente vai ouvir mais uma música do Thiago, do Gabriel, desculpa, porque esse último bloco vai ser quente. DJ!
Bota a música pra gente. Voltamos. E aí, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Gabriel falou, das pessoas quererem dar o preço do seu trabalho. Né? A gente. Existe uma teoria que diz que acha que toda pessoa preta é pobre. Começa por aí. E existe uma teoria também que acha que só porque você é preto você tem que cobrar barato. Não quer pagar o preço de um trabalho decente que um profissional faz. Como é que vocês lidam com essa questão do tipo, mas isso aí tá muito caro, não vale isso tudo, vocês demitem um cliente, vocês mandam ele fazer, ele não fazer. O que vocês fazem? Conta pra mim. Bora lá, primeiramente terapia. Primeiramente terapia, para aprender a dizer não. Para algumas coisas, claro, a gente também veio, né, de um lugar que tem toda essa questão, né, da escassez e todo. Não vou falar muitas camadas, porque isso já está meio. Esse termo já está meio batido. Mas, pensar um pouco, e aí quando eu fui fazer essa especialização, quando eu fui aprendendo mais sobre branding, eu comecei a pensar um pouco mais, né? A gente começou a pensar e trocar um pouco mais sobre isso, que é simplesmente entender que a gente vai poder fazer projetos e coisas muito ligadas à nossa muito ligadas à nossa cultura, à nossa, o nosso flow de tanto de música quanto de coisas que a gente gosta, mas também entender como a gente poderia se posicionar melhor, para cobrar melhor, para deixar de nós sermos vistos como freelas, como só. Então, a gente ainda é um trabalho, ainda tem sido bem desafiador para a gente nesse lugar de. A gente tem esse produto custa tanto, mas a gente. E não abaixá-lo, não modificá-lo em nada, entendeu? Mas a gente também tem essa outra entrega que ela é diferente, ela já é diferente e cabe no seu momento. E aí, como a gente trabalha exatamente isso. Foi uma estratégia que a gente então, eu ia falar exatamente isso, que, cara, eu não tô lembrando a última vez que alguém reclamou do meu preço. Porque exatamente essa situação toda. A gente minimamente falou, cara, tem um produto de entrada. Esse valor tá caro, a gente tem isso aqui. Ah, mas não é o que eu preciso. Mas o que tu precisa tá esse valor aqui. Entendeu? E aí, uma coisa que a gente faz que é muito legal cara, minimamente, pega esse produto de entrada, a gente te dá uma consultoria e segue. Entendeu? Depois, quando você tiver, você volta. Porque é muito nesse lugar. Quando eu comecei, a gente enfrentava esse problema porque tem uma questão que não existe uma tabela. Tipo, você pode ao mesmo tempo comprar uma arte de um cara que vai vender por R$50 e o outro vai vender por 10 mil. Entende? Não, porque não tem uma tabela nessa profissão. Até existe a tabela lá da DEAGRAF, que é a Associação de Designers Brasileiros e tal. Mas quando você olha a tabela, como assim? Não faz parte da realidade. Não faz parte da realidade. Não faz parte da realidade. Não faz parte da realidade para mim? Para muito, assim, é muito alto, entendeu? É uma boa tabela para base, mas ainda assim não condiz com a realidade de vários, por exemplo, hoje nós somos um hub, temos também essas ramificações e tal, mas, por exemplo, se é uma agência do tamanho talvez de uma África, mais ou menos entra nesse nível de valores, entendeu? Quando eles apresentam, entendeu? Então é uma coisa que a gente, agora no nosso nível de trabalho, ainda não comporta, entendeu? De especificar. Tem uma coisa também que acontece que todo mundo acha que pode fazer, né? Todo mundo acha que pode fazer. Não, eu mesmo quem faz? Eu mesmo faço, eu mesmo resolvo.
Eu tenho uma teoria sobre isso. Cara, pra mim é fácil. Uma coisa que todo mundo sabe fazer e que ela não quer fazer, ela tem que pagar o dobro. Digamos, pô, eu sei lavar uma louça, mas eu odeio lavar louça. Então, tipo assim, pra eu ter que contratar uma diarista, e aí pra mim o valor da diarista devia ser uns 10 mil reais. Porque, mano, você consegue fazer. Aí entra aquela questão do tempo, né? Tipo, pô, você tá ali, digamos, comprando o seu tempo de tá lavando a louça, tá entendo. Mas, tipo, se você tem tempo e só não quer fazer que nem eu, eu acho que tu tem que pagar mais. Então, assim, eu não tenho essa questão, que nem eu falei no início, né? O sobrinho, meu sobrinho faz mais barato, que é essa brincadeira que tem no meio do design. Então, acaba que eu não tenho essa questão, tipo, o meu amigo sabe fazer e tal, ele só não sabe fazer igual eu. Eu acho que também tem um quê? Eu observo no meu trabalho, né? E me metendo um pouco no trabalho de vocês. Muitas seguidoras que vêm conversar comigo, quando a gente vai fazer a consultoria de finanças, e aí eu vou olhar a rede dela. E não está movimentada, não está trabalhando. E aí eu pergunto, mas por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu faço de vez em quando, porque meu sobrinho faz, E aí eu falo, mas então vamos organizar para que você tenha alguém que faça? E aí na cabeça dela, às vezes, não deu valor. Diz assim, não, mas olha só, você é profissional da confeitaria. Quem vai fazer a foto bonita do seu produto é um fotógrafo. Quem vai fazer essa foto virar uma arte legal para a sua rede é a agência. E aí a gente vai colocando as coisas no seu lugar para que as pessoas entendam que existe profissional dessa área. Né? Que é o que você falou. No começo você pode fazer, porque você não tem como pagar, mas às vezes não é uma questão de pagar, é uma questão de ver valor para pagar. E aí você vai falar para a pessoa, às vezes ela fala assim, eu estou vendendo pouco, a rede não está movimentada. E eu pergunto, onde que a gente se conheceu? Lá na rede. Lá na rede. Ele me falou que eu tenho 5 minutos, gente. Lá na rede. E aí eu falo, mas se você me conheceu na rede, você me comprou meu produto na rede, como é que você que não está vendendo o seu produto lá? E aí, muitas vezes eu preciso parar e conversar com ela e falar, você precisa procurar um profissional para fazer. Eu não faço isso. Eu faço o quê? A questão financeira, a organização financeira, mas existe um profissional que faz. E aí a gente vai colocando cada profissional no seu lugar. E sai dessa coisa empírica, porque também tem muito curso de empreendedorismo que vem e fala, hoje você vai aprender a fazer a rede social, você vai aprender a fazer o seu site. E aí as coisas saem todas mal feitas, né? E quando tem profissionais que podem fazer isso, então acho que passa um pouco por esse caminho do entender que existe um profissional que faz, né? Um profissional que tem aquela afinidade com o seu trabalho, para que isso possa acontecer. Tem um ponto muito interessante que ela fala muito, que é sobre a questão da acessibilidade, digamos assim. Aí ela fez como se posso falar? Uma especialização em branding. Ela fez uma especialização em branding agora. E assim, quando a Salva ela traz esse produto, né, de criação de marca, a gente criava a marca de um jeito, depois a gente aprendeu a criar a marca de outro jeito. A qualidade é a mesma, só que aí a gente entra exatamente nesse ponto. A gente não acreditava que era acessível. Como 90% dos empreendedores, eles acham que no setor de marketing é um luxo de uma empresa grande, sabe? Um setor ali que vai lidar ali com a sua comunicação é um luxo de um lugar grande. E a gente vem tanto com esse compromisso de tornar acessível mesmo a questão da criação de marca, a questão das pessoas ali, que um dos nossos clientes, ela no caso, né, é uma cantora de R&B. Eu falei, cara, tipo, ela já entendia, porque a equipe dela já entendia. Eu falei, cara, mas nosso compromisso com esse trabalho e botar na rua é mostrar que um artista independente, ele pode ter uma marca, ele pode fazer um estudo de arquétipo, ele pode entrar nisso. Entra nesse lugar, que eu sou pequeno, eu não tenho. Mas tem as formas de você fazer, tem os amigos que você pode trazer. Agregando mais valor, né? Isso é tudo uma conversa, porque assim, dentro do meio publicitário, não tem como, né? As pessoas, e
reformular as mesmas coisas com nomes mais sofisticados e nomes mais bonitos. E aí uma coisa vira outra coisa e a galera, não, agora tá todo mundo falando de branding, mas o que é e tal, e o que a gente poderia traduzir, entendeu, para quem não entende, ou para quem está... Construção de marca, posicionamento, entender quem você é. Existe sim uma grande confusão no mercado quando você vai falar de identidade visual, quando você vai falar de logo, quando você vai falar de brand, para entender ali o que é, quando você vai falar de marketing também. Então, assim, tipo, cada um tem uma gaveta, entendeu, de coisas, eles se correlacionam, mas tipo, tirar um pouco também desse lugar impossível, entendeu? Desse trabalho de construção da marca, construção do impossível. Você já pensou num conceito que a sua marca pode ter, uma chamada, né, sintetizar o seu negócio numa frase, entendeu? Que faça sentido para as pessoas, que você consegue levar esse mote junto, assim, por bem mais tempo, porque fixar, assim, no que quando a gente fala no que a gente precisa repetir coisas no brand, não é para se tornar chato, mas é para se tornar memorável, é para entrar na cabeça das pessoas, então, isso. E aí, o que você fala, o que a sua marca faz que tipo, te deixa única, entendeu? Então, quando você vai fazer esse exercício de pensar nisso, para você se mostrar, é muito interessante assim, as coisas os resultados que a gente começa a ter a partir desse lugar, entendeu? Que é puramente criativo. Exatamente. E aí a gente tem que encerrar. Mas assim, prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, né? Prosperidade também é reconhecer talentos, criar oportunidades, desenvolver competências e construir caminhos que façam sentido para quem nós somos. E aí, nessa conversa que a gente teve hoje, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem, não vou dizer uma palavra porque não existe isso, mas se vocês dissessem o que é prosperidade para você, Ayla? Caramba, não estava preparada para isso. Eu tinha que estar preparada. Então, Gabriela, vai pensando. Prosperidade para mim é você ter o poder de não faltar e conseguir multiplicar. Aí, tipo assim, não faltar para você e você conseguir propagar isso para outras pessoas e tal. Eu acho que para mim prosperidade é isso. Alguém próspero. Quer voltar para mim de novo? Tem mais coisa para falar sobre isso. É bem profundo. Não, eu acho que entra nesse campo que o Gabriel falou, prosperar, de fato, fortalecer, não só, na verdade, a gente primeiro, né, a si primeiro, e depois fortalecer a sua rede, os seus, entendeu? Entendendo ali que a gente faz parte de um todo mesmo, de um coletivo que não tem jeito. Mas quando você transforma um pouco a si, né? Quando você desenvolve a si, aí eu acho que você consegue também prosperar e isso reverbera para outras pessoas. Muito lindo, né, gente? E aí, encerramos hoje o Bora Prosperar. Né? Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Ayla. Foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo passa muito rápido, então essa conversa ela vai reverberar muito ainda, vai continuar muito ainda. Quem sabe a gente não volta aqui para a gente conversar mais um pouco sobre isso em breve. E, gente, muito obrigada. Contamos aqui com a audiência de vocês sempre, com a participação de vocês sempre. E até semana que vem.